Boa tarde a todos que vieram para participar desse momento, na presença do nosso Deus. Desde já eu desejo a você um ano de 2022 muito abençoado pelo Senhor, um ano de vitórias, um ano de superação, tá? A gente vai hoje ler o texto de Êxodo, no capítulo 14, versículos 10 a 16. É um texto de provação, mas é um texto de vitória, onde nós vamos ver, o povo clamando a Deus, mas tendo uma visão pessimista em função da grande dificuldade, mas hoje nós vamos ver um líder, Moisés, totalmente dependente do Senhor, e um Deus que opera maravilhas abrindo o mar vermelho e dizendo ao povo: não fique parado, mas marche. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A gente vê, então, algumas figuras aí nesse texto, né? A primeira figura é a figura da situação de dificuldade que cercam a vida de uma pessoa, a figura do pessimismo que toma conta do coração dessa pessoa quando ela se vê cercada dessa dificuldade. Tá? Essas duas figuras iniciais eu quero destacar aqui. Tá? E depois nós temos a figura da própria marcha, como o próprio texto nos diz, né? Então a gente tem a figura da própria marcha, tá? O que acontecia aqui? O povo tinha saído do Egito, alcançado o livramento, e ao sair do Egito, achando que tudo estava bem, tudo estava tranquilo, eles viram lá ao fundo vindo um grande exército, um poderoso exército contra eles, que era o exército de Faraó. Então, de repente, o povo foi tomado assim de muito medo, né? De repente, o povo ficou apavorado. E o coração deles foi assim tomado de pessimismo. Agora, interessante é ver nesse texto que depois de verem Faraó vir atrás deles, a palavra diz que o povo, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Mas aí entra uma questão. E nossas orações? Como é que têm sido dirigidas a Deus? Com fé ou sem fé? Porque a oração do povo aqui pareceu ser uma oração sem fé. Por que eu digo isso? Porque eles começaram a questionar Moisés, mesmo depois de clamar ao Senhor. Perguntaram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para tu nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Ou seja, eles já olhavam a ótica do cenário, o cenário que eles vislumbravam naquele momento era um cenário de morte. Eles não se viam mais vivos naquele momento. Então, por isso fazem essa questão.
faz esse questionamento a Moisés, né? Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? E aí eu avanço mais um pouquinho, quando eles dizem, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, o cenário ali foi o cenário de algo que não tinha volta. A morte era certa. Eles tinham diante deles um grande mar, diante deles e atrás deles um grande exército. E isso fez com que eles, naquele momento, se vissem aniquilados pelos egípcios. Bom, embora o povo aqui não tenha demonstrado a fé que justificasse a sua oração, Moisés, ele, naquele momento, era um homem de fé, e de uma fé real e verdadeira. Então, Moisés diz, não temais, está quieto e veja o livramento do Senhor que vos fará hoje. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isso aconteceu? Aconteceu. De fato, Deus pelejou por eles. Eles não levantaram uma lança contra os egípcios. Eles não levantaram uma espada contra os egípcios. Eles tão somente viram milagrosamente o mar abrir-se e por eles passaram. Aí a gente vai ver aqui uma questão também muito importante. Além da composição da fé na oração, composição essa que faltou na oração dos filhos de Israel, nós vemos aqui também a composição da fé em meio ao cenário que eles estavam participando. Então, Moisés, ele não olhou para a dificuldade do mar, e nem mesmo Moisés ele olhou para o exército exército egípcio que vinha contra eles, contra os hebreus. Moisés tão somente olhou para o Senhor. No Senhor ele depositou toda a sua esperança naquele momento e Deus não o frustrou. Deus ele atendeu a Moisés, né? Então, em determinado momento, foi Deus quem falou a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que mate. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Aí a gente vê também nessa passagem uma questão importante: obediência à voz de Deus. Por mais absurda que seja a voz do Senhor, no cenário que nos traz grande dificuldade, vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Moisés ouviu a voz do Senhor. Deus falou: levanta a vara, né? Moisés levantou a sua vara, estende a tua mão sobre o mar, ele estendeu a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem o mar a seco. E assim fez Moisés, total obediência ao Senhor, e o milagre, ele, naquele momento, aconteceu. O livramento veio da parte do Senhor. A gente está iniciando um novo ano 2022. Nós estamos ouvindo, nesse novo ano, uma nova variante, chamada Ômicron. Os estudiosos dizem que o problema das variantes é que elas surgindo, as vacinas que tomamos não terão efeito contra elas. Então, o problema inicial do Covid volta todo novamente. E aí a gente volta a viver todo aquele drama de hospitais cheios, de muita internação e até de morte. Então, os cuidados nós temos que ter. Agora, a gente tem que, mais do que nunca, depender do Senhor. O texto ensina que as circunstâncias difíceis, elas nos cercarão durante esse ano. Mas a gente tem que ter o olhar para Deus. E Moisés, olhando para o Senhor, ele, então, foi obediente à voz de Deus e fez aquilo que estabelecia a vontade do Senhor naquele momento. Então, no ano de 2022, é um ano que a gente tem que não olhar as dificuldades, mas elas existirão. Temos que ter os nossos olhos fitos, né? Temos que olhar para Deus, o tempo todo olhar para Deus,
E a gente tem que seguir, prosseguir, a vida vai continuar, porque a figura da marcha aqui é a figura da mobilidade. A gente não pode parar diante das dificuldades, a gente não pode se acovardar diante das dificuldades. A gente tem que seguir em frente. E foi o que Deus falou para Moisés: olha, ordena ao povo que marche. E o povo passou o mar vermelho a seco. Qual é a nossa parte? A nossa parte é seguir o protocolo hoje. A nossa parte é ter uma atitude de obediência à autoridade do Senhor em nossas vidas e à autoridade do homem de Deus que Deus colocar sobre nossas vidas, como Moisés estava diante do povo, e temos que, então, seguir em frente, porque a vida vai continuar. E, é claro, nós queremos um ano de 2022 muito melhor do que os 2 últimos anos que tivemos e que já passou, né? Mas, para isso, a gente tem que se apegar aos princípios que a gente está vendo aqui nesse texto, tá? Princípio de fé, princípio de dependência total do Senhor e princípio de obediência à orientação daquele que Deus colocar sobre nós como líder, sendo enviado da parte de Deus. É isso que o texto diz para a gente. E, por último, não ficarmos parados, não ficarmos acovardados, não ficarmos imóveis, mas prosseguirmos apesar das dificuldades da vida, tá? E vamos ver o ano 2022 com fé. Olhos em Deus, não vamos ficar parados, vamos ter iniciativa, vamos nos mover, vamos enfrentar as dificuldades, mas sempre confiando no Senhor, tá bom? E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito sejam sobre a vida de todos nós que participamos aqui hoje, sobre a vida de nossas famílias e igrejas, desde agora como para todos sempre. Amém. Amém.